O Goel, a redenção como justiça encarnada. Na antiga sociedade israelita, a família e o clã não eram meras redes de afeto, mas a base concreta de identidade, proteção e sobrevivência. Cada indivíduo existia não como uma unidade isolada, mas como parte de um corpo maior, um organismo social vivo, onde a honra, a terra, o nome e a liberdade eram bens compartilhados. Nesse contexto, a figura do Goel, emerge como uma peça fundamental no mecanismo de justiça, solidariedade e coesão comunitária. Traduzido de forma diversa como parente redentor, resgatador ou vingador, o Goel era o parente mais próximo investido de uma missão sagrada: intervir em defesa de um membro da família em situação de perigo ou perda. E se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva. Mais do que um simples recurso jurídico, o Goel tornou-se uma metáfora teológica de rara profundidade. Ao longo dos textos bíblicos, a sua função social foi elevada a símbolo da ação redentora do próprio Deus em favor de seu povo. Nesse conceito se encontram entrelaçados direito, misericórdia, justiça e esperança escatológica. A Torá, núcleo legislativo da tradição mosaica, estabelece de forma clara as responsabilidades do Goel. Sua missão girava em torno da preservação de 3 pilares essenciais da vida israelita: a terra, a liberdade e a vida. Na mentalidade israelita, a terra não era um bem negociável no sentido moderno. Era um legado divino, um sinal concreto da aliança entre Deus e cada tribo. Vender a propriedade ancestral significava, portanto, muito mais do que uma perda econômica. Era uma ruptura espiritual e identitária. Por isso, quando alguém por pobreza era forçado a vender sua herança, o Goel tinha o dever de intervir e comprá-la de volta para preservá-la dentro da linhagem familiar. Texto bíblico: se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente mais próximo, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Levítico 25:25. Essa prática é ilustrada de forma vívida no episódio em que Jeremias, mesmo diante da iminente queda de Jerusalém, compra o campo de seu primo Anameel. Jeremias 32, 6, 9. O gesto é carregado de significado. Não apenas cumpre uma exigência legal, mas expressa fé na restauração futura de Israel. O Goel, assim, não protege apenas a propriedade, preserva a memória e a esperança. A liberdade pessoal era um valor inviolável na comunidade da aliança. Em situações extremas, um israelita podia se vender como servo para sobreviver. Nesses casos, o Goel deveria pagar o preço do resgate, libertando o parente e restaurando sua dignidade. Texto bíblico: se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender, depois de vendido, haverá para ele direito de resgate. Um de seus irmãos o resgatará. Levítico 25, 47, 48. Essa lei impedia que a servidão se tornasse uma prisão perpétua. A comunidade era responsável por impedir que a pobreza destruísse laços familiares e apagasse identidades. O resgate não era um favor, era um dever, um ato de fidelidade ao pacto divino. Entre todas as atribuições do Goel, nenhuma carregava tanto peso simbólico quanto a de vingador do sangue. Num sistema sem polícia institucionalizada, cabia à família da vítima assegurar que o derramamento de sangue inocente não permanecesse impune. O Goel tinha a responsabilidade de buscar o homicida e executar a justiça. Texto bíblico: o vingador do sangue ele mesmo matará o homicida. Ao encontrá-lo, ele o matará. Números 35, 19. Importa destacar que essa função não era vingança pessoal. A Torá impôs um arcabouço jurídico rigoroso para diferenciar assassinato intencional de homicídio culposo. As cidades de refúgio garantiam proteção ao homicida involuntário até que fosse julgado. Números 35, 22, 25. Assim, o papel do Goel se equilibrava entre justiça e contenção, vingança e ordem legal. O livro de Ruth,
apresenta uma das narrativas mais belas sobre o Goel. Após perder marido e filhos, Noemi retorna a Belém com sua nora moabita, Ruth. Despojadas de herdeiros, com a terra familiar ameaçada e sem meios de sustento, encontram-se numa posição de extrema vulnerabilidade. Boaz, um parente do falecido, surge como potencial Goel. A lei previa que o parente mais próximo tivesse o primeiro direito de resgatar a terra. Esse homem, porém, recusa a responsabilidade ao saber que ela implicaria casar-se com Ruth, para perpetuar o nome do falecido. Ruth 4:5, conforme a prática do casamento levirato. Boaz, então, assume o papel de Goel com plena consciência. Ele compra a terra e desposa Ruth, unindo legalidade e compaixão. Seu ato de hesed, uma palavra hebraica que indica lealdade amorosa, generosidade e fidelidade, restaura não apenas uma propriedade, mas toda uma linhagem. Dessa união nasce Obed, avô do rei Davi. Assim, a história particular de uma família se entrelaça com a história messiânica de Israel. O conceito de Goel, inicialmente restrito ao âmbito familiar, ganha um novo horizonte na literatura profética e poética de Israel. Deus é apresentado como o Goel Supremo, o parente divino que intervém na história para redimir seu povo. A saída do Egito é descrita como um ato de redenção familiar em escala nacional. Deus resgata Israel da escravidão como um Goel, libertando um parente. Eu sou o Senhor, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. Êxodo 6:6. Nos escritos de Isaías, a palavra Goel torna-se um título divino recorrente. Aos exilados na Babilônia, Deus promete: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. O clamor de Jó dá ao conceito um tom ainda mais íntimo e pessoal. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Aqui, o Goel é o vindicador último, aquele que assegura a justiça mesmo quando todas as vozes humanas se calam. O Goel divino não apenas liberta, mas também reivindica, restaura e honra. O Goel representa uma das construções mais ricas e multifacetadas da tradição bíblica. O que começou como um mecanismo jurídico de proteção comunitária, preservar terra, liberdade e vida, evoluiu para uma imagem central da ação salvífica de Deus. O Goel é o Redentor que resgata, o vingador que faz justiça, o parente fiel que nunca abandona os seus. Na cosmovisão bíblica, a redenção não é um ato distante e impessoal. É um gesto de família, de parentesco, de compromisso irrevogável. Através do Goel, humano e divino, a Escritura revela um Deus que não apenas legisla, mas se envolve. Não apenas ordena, mas intervém. Não apenas julga, mas redime. A figura do Goel, portanto, permanece como uma janela para compreender o coração da teologia bíblica. A justiça está enraizada em relacionamentos, e a redenção nasce da fidelidade, humana e divina, aos laços que jamais se rompem.